Fala pessoal, tudo bem? Vinícius aqui do canal Footstats para mais uma análise de pré-jogo aí. Agora os jogos desta sexta-feira, dia 20 de junho, nesse Mundial maluco aí, né? Gravando esse vídeo aqui na quinta-feira, no comecinho da madrugada aí. Após o Botafogo vencer o PSG e vencer com autoridade, sem sofrer, vitória merecida. Quinta-feira que também teve Inter Miami batendo o Porto de virada, gol do Messi. Falando um pouquinho desses jogos, né? Antes disso, inscreva-se no canal, deixa o like, ativa o sininho, todas aquelas coisas que vocês já sabem já para ter a mais completa pré-análise aí desse Mundial. Que falar um pouco disso só para mostrar para vocês como é difícil fazer análises de pré-jogo para esse campeonato, né? A gente está indo bem de novo na questão da bolsa lá, mas a gente sabe que bolsa tem número de mercados menores, né, do que as casas, então nas casas a gente não está tão bem, mas na bolsa a gente está muito bem. Mesmo se falando de um campeonato completamente maluco, diferença clara de. Eu não acho que o pessoal tá falando muito de questão física, pra mim, e os números estão dizendo isso, né? Diferença clara de foco, né? Acho que os times brasileiros estão muito bem, os sul-americanos, na verdade, estão muito bem, eles não têm nada a ver com isso. Mas os europeus vieram pra férias, né? A real é essa, a gente tá vendo aí o próprio PSG que perdeu agora a matéria da ESPN. Então, os caras estão de férias, não estão treinando direito. Real Madrid, com o jogador machucado também, sem treinar sério, né? Do jeito que eles deveriam estar treinando. Presidente do Porto falando que os jogadores queriam estar lá. O técnico do Chelsea, do Dortmund, falando também que o torneio meio que de férias aí. Então, assim, é difícil, né? Muito difícil a gente saber o que os europeus querem. O PSG expor numa situação difícil, né? Porque vai ter que golear o Seattle agora para classificar. No classificar também, acho que não, sinceramente, não dá nada para os caras. Um campeonato que a FIFA tem alguns problemas aí, né? Tem algumas polêmicas aí com relação a críticas ao campeonato, né? Mas polêmica, dificuldade também na questão de vendas de ingressos, né? Tudo. O campeonato acho que tá indo bem na rede social, assim, o pessoal tá comentando bastante, mas eu acompanho alguns perfis de futebol aqui fora do mundo, não falar pra você que não tá sendo muito comentado, não, viu? Então acho que nesse modelo aí que tem os clubes europeus, acho que bem controverso, assim, a gente tá falando de um campeonato que acontece nessa temporada 24, 25 aqui, faltando times importantes europeus, né? O Liverpool campeão inglês, Barcelona campeão espanhol, semifinalista da Champions, Arsenal, né, semifinalista da Champions, Napoli campeão italiano não tá, assim, meio que bizarro, né? Uma competição que eu acho que não foi muito bem pensada aí para com esse formato aí de ter um número limitado, né, por país, principalmente lá na Europa. Acho que faltou time, né? Faltou algumas equipes aí. Acho que dificilmente esse campeonato vai voltar nesse molde aí. É, assim, a gente não sabe de novo, a gente não sabe muito o que os europeus estão fazendo, né? O Guardiola jogou com o City botando um monte de moleque. Mesma coisa aconteceu agora o PSG botando a molecada pra jogar, mexendo muito no time, né? Assim, é um torneio, assim, para mim tá claro que os europeus, até por uma questão de soberba mesmo, né, eles estão vendo esse torneio. O próprio, assim, o técnico do Chelsea falou isso, depois meio que falou que não era isso, né? Que era só por questão do calendário, né? Mas o treinador do Chelsea, o Enzo Maresca, aí, que vai estar na nossa análise aqui, falou que é um torneio de pré-temporada, né? Então, isso tipo, pra gente, né? E assim, eu não tô falando isso não só por impressão, mas pelos números que a gente tá acompanhando, pra gente tá claro que não tem foco, entendeu? Acho que os times brasileiros estão de parabéns, acho que não tem. Eles não têm nada a ver com isso, eles estão super focados, acho que tem que fazer isso mesmo. Tem que focar, jogar sério, e o Botafogo conquistou uma vitória gigantesca. Mas, assim, de olho no que tá acontecendo, né, pessoal? Esses favoritos europeus aí, a gente já deu pra ver que não dá pra confiar muito, né? Os caras não tão na mesma pegada que o. Eu diria que eles não estão na mesma pegada que o restante dos clubes, entendeu? Talvez por soberba mesmo, acho que tem um nível de soberba mesmo, mas na real os caras queriam estar de férias. Na real é essa. O presidente da La Liga aí e outros membros aí ficaram bem revoltados com esse calendário aí. Mas o que interessa pra gente é que dificulta muito a análise, né? Acho que tá claro isso. Por mais que não tem só os europeus nisso, mas eles são os grandes.
os grandes clubes da competição, e acho que eu diria até para a FIFA que esse desprendimento de foco para os europeus é ruim. Acho que nem a FIFA deve estar gostando muito disso, e por mais que faça muito barulho aqui no Brasil, Botafogo ganhando o PSG, mas a FIFA não ter o PSG nos mata-matas seria horrível, né? Seria péssimo para a competição. Acho que perde, a competição vai perder, eu vou dizer, não vou dizer apoio, não, vai perder importância mesmo se os europeus continuarem levando desse jeito. A real é essa, né? A gente viu a Inter empatando aí com o Monterrey, Real empatando com o Al Hilal, e Real jogando com um time bem estranho também, né? O City não forçou contra o Casablanca, assim, é isso, pessoal. Não dá pra gente falar muito. Se os caras forem eliminados, a gente vai fazer barulho, vai ficar feliz, né? Acho que é bom pro futebol sul-americano, mas os caras não estão nem aí. A real é essa. Então é difícil pra gente fazer eu não gosto, por exemplo, eu não faço. Tem muita gente que faz análise de amistoso, né? Eu não faço. E vou dizer, a gente só tá fazendo pro Mundial pra mostrar pra vocês como é que a inteligência tá aprendendo com o jogo. Porque acho que alguns jogos estão sendo bem difíceis e tá sendo mais interessante a gente ver os jogos, né? Assistir os jogos para ver as questões de ver o confronto entre equipes de níveis diferentes do que para análise mesmo. Por mais que na bolsa, vou fazer um vídeo também falando sobre isso. Por mais que na bolsa, nas principais apostas aí que tem no mercado da bolsa, a gente tá tendo um bom resultado. Beleza? Mas então vamos para lá pros vídeos de pré. Pro jogo, talvez mais, assim, o que os maior disparidade, né? Que é o Auckland, que é o time semi-profissional, né? A gente viu aí o desastre que foi com o Bayern de Munique. Eu tô muito interessado para ver o Bayern de Munique, porque a gente sabe que o europeu, os alemães, né? Eles são meio desconexos com relação a essas questões de competição. Eles são mais frios, né? Levam as coisas mais a sério. Por mais que eu lembro quando o Bayern foi campeão lá no Mundial, que ele venceu, né? Com o gol aquele gol que o Lewandowski ajeita na mão, né? Assim, não dá pra confiar nem. Eu não confio nem no Bayern de Munique. A gente tá vendo a seleção alemã aí nas Copas do Mundo sofrendo também, perdendo um pouquinho do foco também. Então, assim, por mais que a gente ache que o Bayern de Munique é o time mais, diria, o time mais focado, mas que a Juventus jogou muito bem também no primeiro jogo, né? Mas eu não tô confiando muito, não. Aliás, eu tô bem curioso para ver como é que vai ser esses mata-matas aí com os europeus que passarem, viu? Acho que espero pelo menos um nível de foco e um nível de atenção maior. Falar que eles vão estar no mesmo nível de atenção que os sul-americanos e os outros. Os americanos, a gente teve o Inter Miami aí vencendo o europeu, primeira vez que um time da MLS vence o europeu. Falar pra você que eu espero que eles igualem o foco? Acho que não. Não vão igualar. Então, mesmo assim, acho que vai ficar difícil pra gente. A gente vai. Que é a nossa, o que eu espero da nossa análise? Pegar os meandros ali, né? Olhar para esse certo desfoque aí, esse certo peso quase que nulo para os europeus e pegar esses meandros para ver se a gente consegue tirar alguma coisinha espremer esse mercado. Mas voltando pro jogo aqui, né? Então a gente tem Benfica e Auckland, jogo que acontece a 1 hora, né? Horário de Brasília, jogo pelo grupo C, no Explorer Stadium, em Orlando, na Flórida. Questão interessante, né? Além dos europeus meio que estarem em clima de férias, eles estão reclamando muito do calor, né? E a gente vai ver aqui no jogo em Orlando, sensação de 36,7. Bastante quente. Bom, aqui a gente tem os dados estatísticos, né, da competição. Então, vitória mandante aqui pra gente não importa, mas ó, número alto de empate. Média de gols dentro ali da linha de 2,5, ou seja, a média deu uma abaixada, a gente viu de novo agora. Isso aqui não está atualizado com os jogos de hoje, né? Mas estava com jogos, com atualização. A primeira vez que a gente aplica o filtro, né? Então, você já viu que a linha caiu, né? Então, a gente esperava uma linha alta, a linha caiu. Média de ambos também bem baixa, né? Assim, tô falando, né? Estranho. Tudo que até o mercado esperava, você vê que não tá rolando, né? E muito puxado por esse desinteresse aí dos clubes europeus, né? No médio de escanteio também não muito alta, né? Porcentagem de empate no primeiro tempo, mesmo do campeonato. Já no segundo tempo, número menor. Segundo tempo, questão do segundo tempo é questão do calor, né? Óbvio, o jogo vira meio maluco e o calor.
atrapalha e todo mundo, inclusive os clubes que estão acostumados com isso. Aí tem a questão dos chutes a gol aqui, né? Média de gols no primeiro tempo. Você vê que tem uma média muito parecida com os dois, mesmo a gente considerando isso. Óbvio que teve acho que os seis, né? Seis gols do Bayern de Munique no primeiro tempo que deu uma chamada, mas fez quatro no segundo também, né? Mas mesmo assim, ó, o segundo tempo tem a maior porcentagem de gols, e mesmo com a média menor. Ou seja, as goleadas puxaram um pouquinho isso pra lá, né? Teve a Juventus também, né, fazendo acho que 4-0 no primeiro tempo aí. Bom, a importância do jogo, né? O Benfica precisa urgentemente vencer com saldo robusto para se manter vivo na competição. O Benfica empatou, né, com o Boca em 2-2, estava perdendo, com jogador a menos, e achou o gol aí com o Otamendi aí. O Alcalá espera perder de pouco, né? Então aqui eles esperam o Benfica no 4-3-3, o Alcalá no 5-4-1. O Benfica não tem o Belotti, né? Suspenso. A reforma recente da a média de gols aqui, considerando já a competição. Questão de escanteio já tem uma questão interessante aí, né? Uma linha alta de escanteios, puxada pelo Auckland, né? Que é um time fraco aí. Aqui ele já considera os jogos do Mundial, né? Ou seja, um jogo apenas considerando aí. Bom, leitura do mercado, acho que é claro, né? Precificação reflete o favoritismo absoluto do Benfica, e não tem nem o que falar sobre isso. Mas a gente encontrou algumas inconformidades, né? Primeiro, o ambos sim, divergência, porque ele está considerando é, uma precificação muito alta para esse ambos, né? Só que teve uma QG bem ruim, o Auckland, né? E assim, por mais que a defesa do Benfica mostrou fragilidade contra o Boca, né? O Benfica era melhor no jogo, toma um gol, já toma um segundo e o time se perde no menor momento do Boca, sai o pênalti. Bem mandrake, inclusive. Mas assim, um jogo não dá pra confiar no Auckland, né? Difícil tudo, esperar qualquer coisa do Auckland é um pouquinho complicado, né? Outra inconformidade é no mercado de escanteios, né? Então, assim, por mais que a média esteja em 8 alguma coisa, né, que a gente viu lá, a gente viu que a média dos dois foi alta, né? Então, acho que essa precificação tá um pouquinho errada. O jogo pode ir para um over escanteio aí. E a terceira é a distribuição temporal, porque acontece, como a média tá próxima, eu até vi a odd hoje pro jogo. Puta, não lembro que jogo foi. Mas eu dei uma olhada na casa de aposta aqui no jogo sobre isso, e realmente as odds estavam próximas, por mais que o segundo tempo a odd estava menor. Mas não tão muito baixo assim. Então realmente eles não estão. Talvez eles considerem o jogo mais travado no segundo tempo por causa do calor, né? O que a gente está vendo talvez seja um pouco diferente, né? O calor está abrindo um pouco mais para as equipes, principalmente se o jogo for um pouco mais equilibrado. Óbvio que tem uma questão de talvez o mercado esteja se regulando, que é as partidas não estão sendo over, né? A gente viu lá a média de gol 2,3, média baixa, né, do que é. Eu, por exemplo, esperava uma. O mercado esperava uma média mais alta, né? E realmente não tá rolando muito. Então, talvez ele esteja se adequando, o mercado esteja se adequando baseado nessa questão aí. Percepção versus realidade, né? Então, todo mundo subestima as ausências do Florentino e do Belotti, né? Ignorando isso será mais lento que esperado. Assim, de novo, essas ausências talvez trouxesse isso pra gente, né? Mas é o Auckland, né, galera? Então não dá muito pra saber, velho. E superestima a capacidade do Auckland em manter a resistência pelos 90 minutos, não considerando adequadamente a fadiga acumulada de viagem intercontinental e déficit de recuperação inerente ao status amador. Que eu nem considero muito, não. Acho que. Eu não consideraria que o Auckland tem força para absolutamente nada. Bom, padrões encontrados, né? Então a gente tem um colapso físico programado para 60 minutos. Falando dos jogos hoje, isso realmente aconteceu bastante. Os times que estão atrás eles não estão tendo força para ir para frente. E eu acho que é difícil a gente não falar sobre a questão do tempo. Então isso pode dar uma travada, por mais que o Bayern não deu aquela travada ali. A gente viu isso com a Juventus, a gente viu o Real Madrid tendo essa dificuldade para dar uma apertada. O Chelsea contra o Los Angeles não tomou o empate e fez o segundo gol, acho que correu muito risco. O Flamengo até fazer o segundo gol também, o Esperança estava começando a se soltar um pouco. Então, assim, acho que todo mundo está sofrendo um pouco com o calor, tá?
O próprio Botafogo acho que correu bastante, a gente viu jogadores com câimbra ali, bem complicado. Acho que assim, os caras. O jogo com o Porto abriu um pouquinho, né? O Inter Miami começou a ter os contra-ataques interessantes. O jogo deu abriu um pouco pros contra-ataques. Até o Porto teve algumas chances ali no finalzinho. Mas isso assim, é padrão das equipes também, né? A gente sabe que o Inter Miami não tem uma defesa muito boa. E o Porto muito mal, né? O time totalmente. Não sei se é o pior Porto, como o pessoal tá brincando que é o pior Porto da história, mas acho que um dos que eu vi é um dos piores, né? Muito fraco. Bom, dominância pelos flancos, isso pra gente aí, ele fala muito sobre os escanteios, né? Deixa claro aqui pra gente a questão dos escanteios. E eu diria que é uma entrada boa esse over de escanteios aí. Não sei como é que tá a linha aqui, posso dar uma olhada depois. Acho que eu até vou trabalhar nisso olhando um pouquinho as entradas, acho que não para isso, porque não é nosso foco aqui. Mas o interessante da gente entrar, tá? Bom, distribuição temporal de gols, né? Isso aqui é uma questão interessante, porque como a odd vai estar maior no primeiro tempo, a gente viu que o Auckland sofreu um pouco no primeiro tempo. Isso aqui, mesmo que a gente está vendo uma vantagem no segundo tempo, e olhando o que esse jogo, como é que foi o jogo das duas equipes, né? Tanto no jogo quanto o Benfica, vira 2-1, né? Só saiu um gol no segundo tempo. E do Auckland, o maior número de gols é no primeiro tempo também. Então isso pode ser uma oportunidade boa para quem espera, assim, talvez até para fazer. Ah, não, nosso mercado não tem live, só dá para fazer pré. Mas acho que vale o risco aí para galera que quiser entrar nesse mercado. E eu gosto desse mercado, particularmente. Bom, correlações do padrão, né? Então a gente tem aqui, ó. O colapso nos 60 minutos. A gente tem, isso aqui é uma questão bem interessante, porque ele faz os dados da nossa análise que fortalece o padrão, né? Então, distribuição de gols sofridos por tempo. O Alcance, 6 gols sofridos no primeiro tempo contra 4 no segundo. Ou seja, uma resistência inicial ali, né? Quer dizer, não tem uma resistência inicial. Correlação com o XGC, que é o XGA também, né? Fora, assim, nossa, muito alto isso aqui. E a posse média, ou seja, um time que tem um XGA, isso aqui é meio claro, né? XGA muito alto, tem uma posse média muito baixa, né? Contra o Benfica, que mesmo contra o Boca tem uma posse de bola alta. O Boca é um time que não joga muito com posse, é um time que joga muito lá pra cima. Sobre o segundo padrão, né? Escanteios e remates. O Benfica teve 11 escanteios no jogo, né? 7 a favor e 4 contra. O Alcon teve 12, 2 a favor, 10 contra. O Benfica produz 9 remates por jogo, com 4 a baliza, enquanto o Alcon apenas 2 remates total. Taxa de conversão do Benfica 22,2, Alcon 0. Ou seja, o Benfica deve, se produziu, não vou dizer que é muita coisa assim, 9 finalizações, né? Mas vai ter muita finalização, então essa linha de escanteio eu acho que vale a pena ficar de olho. E o terceiro padrão, né, é XG e eficiência ofensiva. Então, o XG do Benfica é 1,23 versus produção de 2 gols, indica superação das expectativas. Esse número é bem baixo, porque o primeiro gol do Benfica foi de pênalti, que já tem o XG perto do ponto 9, lá, acho que ponto 80 alguma coisa o XG, quando é pênalti. Então, ponto 23. O segundo gol foi de bola parada, né, com XG baixo, mas realmente não é muito alto. Interessante para ver como é que vai ser desse jogo aí, né? É, assim, ele considera que o padrão contra times como o Auckland vai se concentrar no segundo tempo, que vai em confronto a outra análise, né? E a faltas aqui, 8 por jogo versus 3 do Auckland, mostra diferença de intensidade, é bem baixa, né? A arbitragem muito melhor do que a da brasileira, mas não boa, né? O jogo, os que eu vi hoje, bem ruim, os árbitros. Bom, principal tendência, né? Concentração de gols na etapa final, alto volume de escanteio e desenvolvimento gradual da partida, né? Para quem gosta de trabalhar em live, ficar de olho aí nos minutos aí, pegar um golzinho nos primeiros 10, talvez tenha valor, mas acho que a odd não vai estar tão boa. Mas principalmente os minutos com gol aí, eu acho que a odd do segundo tempo deve estar melhor, por isso que ele considerou aqui, né? Concentração no segundo na etapa final, então pode ser uma concentração um pouco melhor aí. E escanteio aquilo que eu disse, né? Acho uma partida para over.
Bom, confronto, conclusão, né? Expectativa, confronto unilateral. O que que ficou faltando aqui pra gente é dados psicológicos que ele considera, né? Acho que não muda muito. O psicológico do Auckland vai continuar ruim, né? Beleza. É um jogo difícil de fazer, né? Bom, e vamos pro jogaço, né? Que a gente tem aí. Um grande jogo do. Outro jogo é bom também, né? Mas isso acho que diria que é o grande jogo aí dessa sexta-feira. O jogo acontece às 3 horas, né? Um horário diferente aí. No Link Financial Field, na Filadélfia também. Calor um pouquinho, né? 29 mais ou menos do que os 30 que tá tendo normalmente. Os dados são os mesmos que a gente estava dando uma olhada lá, né? Que ele considerou só uma questão, ele considerou o resultado com maior probabilidade, né? 1-1. Interessante, né? Bom, a importância do jogo, importante para os dois. É um jogo para empate mesmo, né? Vou falar para você que é um jogo com cara de empate mesmo. Os dois times venceram o primeiro jogo, pelo menos no placar, né? Interessado pelo time que o Chelsea vai colocar. O Maresca, na entrevista de hoje, o que eu tinha lido, ele tinha meio que dado a impressão que ele ia mexer no time, que não ia vir com o mesmo time que jogou contra o Los Angeles. Me parece que o calor tá começando a vencer os caras, eles não estão afim de vir com a mesma ideia, não, tá? Tô aqui, pega os últimos jogos, né? Boa fase dos dois times, mas nenhum dado assim que eu diria que se destaca pra gente. Vou passar aqui já. Bom, leitura do mercado aqui, bem interessante, né? A precificação inicial do confronto reflete a expectativa de superioridade técnica europeia, com o domínio do Chelsea, evidenciada pela disparidade significativa da valorização das equipes. Bom, a primeira inconformidade nossa é esse favoritismo do Chelsea, né? Principalmente porque o Flamengo marca o gol primeiro, que pra gente seria muito bom, né? É, 10% a mais do que o Chelsea, né? Mas isso eles a gente percebeu que não tá precificado, né? Essa questão do Flamengo marcar primeiro é, uma porcentagem maior do que o Chelsea. E eu diria que, de novo, como a gente não sabe como é que os europeus vêm, não sabemos que time que o Maresca vai colocar, eu acho que esse favoritismo do Chelsea está um pouquinho exagerado. Bom, segunda parte é ali dos cartões, né? Eu coloquei o Wilton Sampaio aqui que vai apitar, mas acho que nem não, né? O time brasileiro, acho difícil. E a terceira parte é a valorização de erros marcados está desalinhada aos padrões defensivos recentes. O Flamengo tem uma defesa muito boa, né? Então, não sei se vai ser para um ambos marquem. O fato que o Chelsea não vai marcar gol, assim, é arriscado, mas a gente. Quem apostaria que o PSG também não marcasse, né? A última vez que estava lendo agora, a última vez que ele não marcou foi com aquele jogo contra o Liverpool lá. Então, assim, dá pra. Que o Alisson. Aliás, assim, o jogo que o Alisson fez uma partidaça. É por isso que a gente vai vendo que, tipo, meu, os caras não tão muito afim de jogar esse campeonato, não. Bom, percepção versus realidade, o mercado superestima a vantagem qualitativa do Chelsea. Eu acho também. Acho que tá superestimando. O Flamengo tem o Jorginho aí que estreou muito bem, e ex-Chelsea, né? E eu acho que é exatamente isso. Tá fazendo, assim, em condições normais de temperatura e pressão, obviamente que o Chelsea seria favorito, né? Mas nesse campeonato aí, não sei não, viu? Então a gente acha que o padrão essa favoritismo do Chelsea está um pouquinho exagerado. Bom, padrões encontrados, padrão de intensidade temporal inversa, o Flamengo domina os primeiros 30 minutos, enquanto o Chelsea é mais efetivo nos últimos 30. Padrão consistente, 85% dos jogos analisados. Sim, analisando um pouco as equipes, o Flamengo me parece ser mais equilibrado do que até o Botafogo, né? Falando do que o Botafogo fez hoje com o PSG. E o Chelsea é um time pior do que o PSG, mas acho que é um time mais, como eu posso dizer assim, um jogo time menos de posse. Acho que o Chelsea vai arriscar mais do que o PSG. Agora, óbvio que tipo, o PSG, se tivesse jogado a Vera, o resultado seria diferente. E a gente não sabe se o Chelsea vai jogar a Vera também. Até porque o Chelsea, mesmo se perder no último jogo, vai com esperança que é o pior time do grupo aí. Então, de novo, assim, não sei o que a gente vai esperar do europeu. Talvez o Flamengo possa repetir o que o Botafogo fez hoje aí. Deve estar com a de boa, né? Bom, padrão de solidez defensiva, claro, né? Os dois times bem defensivamente. Número baixo de XGC do Flamengo, né?
E cartões, aí cartões eu já não gosto muito, que inclusive deu um. A gente tinha feito uma entrada de cartões hoje no jogo do Seattle e Atlético e não rolou. E na linha de 3,5. Não rolou. Bom, com relação de dado estatístico, né? Do padrão primeiro, que é a intensidade temporal, 26 gols do Flamengo nos 15 primeiros minutos, mais 61% de posse média. Eu diria que esse cenário vai acontecer no jogo de amanhã. Não sei se gols do Flamengo, mas essa posse média no começo, eu acho que eu diria que o Flamengo vai tentar controlar o Chelsea com essa posse. Por mais que o Maresca venha da linha do Guardiola aí, mas o Chelsea é um time meio assim. Na hora que os. De novo, condições normais. Na hora que o meio campo do Chelsea igualar o jogo ali com Caicedo, né, Palmer e Enzo, se eles forem titulares, eu acho que vai ficar difícil pro Flamengo, que é um meio campo muito bom, principalmente o Caicedo jogando uma partidaça muito bem, né? O Enzo também, né, fazendo gols, entrando, a gente viu aí contra o Brasil aí, é bom nem lembrar. Então, assim, isso deve, se os caras se concentrarem mesmo com o meio campo do Flamengo sendo muito bom, né? Com o Arrascaeta, que na verdade é quase um segundo atacante hoje. Isso deve ser um problema pro Chelsea. Mas acho que o começo do jogo é esse, com posse no Flamengo. Chelsea, 32% dos gols nos últimos 15 minutos aí, fora os acréscimos, né? E 70% de vitória no segundo tempo. Esse número eu acho bem interessante para que talvez mostre um pouquinho daquela diferença que eu estava tentando achar para o PSG. Acho que o Chelsea vai pro. Por mais que no desempenho no segundo tempo contra o Lesões não foi bom, o time uma preguiça danada. Acho que é o time diferente, acho que é o time que vai pro jogo mais direto. Então, acho que pode. Eu acho que mesmo o Chelsea jogando, sendo um time pior que o PSG, talvez dê mais trabalho para a defesa do Flamengo do que o PSG, que, sim, não que o PSG não deu trabalho, mas uma preguiça danada, né? Então a defesa do Botafogo se comportou super bem. Acho que vai ser um trabalhinho um pouco maior aí pro Flamengo. E o XG do Flamengo decresce, né? Ou seja, o Flamengo diminui a pressão após os 60 minutos, enquanto o do Chelsea aumenta. Esse dado aqui é muito interessante, tirando o fato que a gente não sabe o que esperar dos caras. Vou parar de falar isso, não tá ficando chato já. Bom, com relação 2 à solidez defensiva, né? O Flamengo 86% de clean sheet jogando em casa, a gente não tá jogando em casa, por mais que devemos ter um número de torcida maior do Flamengo do que do Chelsea. E 2,2 faltas por jogo, ou seja, um time que chega, né? E é uma preocupação do Felipe Luiz, né? Sempre do parte pressiona de manter aquilo que foi o forte do time nos últimos anos, principalmente em 2019 com o Jorge Jesus, né? Já o Chelsea tem 1,44 de XG jogando fora, né? De novo, essa questão de fora aí, mas e 10 faltas por jogo, mais 55% de posse. Ou seja, a ideia do Chelsea é defender com controle, nem sempre dá muito certo. Relação, ambos convertem para under 2,5 por métodos diferentes, ou seja, é algo que meio que já está esperando aí, né? O jogo under. E a progressão de cartões, nem vou considerar isso aqui, porque não tá dando muito. Então, tendência, gol inicial do Flamengo, ou seja, o Flamengo marca primeiro, deve estar com a de muito interessante. Reação do Chelsea no final, um joguinho para fazer live. Sim, de novo, isso aqui é o quê? Olhe como é que foi o jogo. Como é que os caras estão jogando, quem que os caras estão colocando. O Luiz Henrique hoje no jogo, de novo, vou citar o jogo do Flamengo, do Botafogo e PSG, porque é um jogo parecido, né? Com esse. O Luiz Henrique do nada fez 4 alterações, acho que obviamente não estava gostando dos caras, mas também tem a ver com o padrão físico, né, dos caras, né? Então, isso aqui é uma questão interessante que o Chelsea aumenta o nível do jogo no finalzinho, mais olho para ver que nível de intensidade, de foco que os caras vão ter, né? E a tendência de baixa produtividade ofensiva, isso aqui eu acho que é quase certeza, tá? A não ser que o jogo vire muito maluco, abra muito cedo. São dois times, assim, o Chelsea até mais do que o Flamengo, um time um pouquinho mais over, né? A gente viu na final da Conference League, o time goleando o Betis. Mas é para ficar de olho aí, porque eu acho que a ideia é realmente estar numa linha baixa, tá bom? Bom, conclusão, confronto tático, com certeza deve ser, principalmente. Olhe nos primeiros 30 minutos, se quem não quiser entrar no Panther, né, no pré, olhe os primeiros 30 minutos, acho que vai ter oportunidade ali para a gente entrar. E o que mais interessou aqui foi a questão de diferença de tempo, né? O Flamengo começa melhor, o Chelsea termina melhor, né? Para ver quem vai estar em foco. Eu acho que, baseado no que aconteceu hoje, acho que é bom ficar de olho
e por favoritismo do Chelsea. Bom, pensando no mesmo jogo do grupo, né? Nós temos Los Angeles e o Esperance. Jogo às 7 horas, também pelo grupo D. Jogo em Nashville, Tennessee. Climinha, ok. Aqui os dados estatísticos, né? Contexto, importantíssimo, né? Para os dois para tentar sobreviver aí. O Esperance até surpreendeu um pouquinho. No segundo tempo ele começou a dar um calorzinho no Flamengo ali. O Rossi teve que fazer uma defesa importante. Aí o Luiz Araújo fez o gol. E o Los Angeles jogou muito bem contra o Chelsea. No tempo mentiroso ali. O Chelsea estava tomando pressão. Faz o segundo gol. O Los Angeles perde um gol incrível logo depois. Então, assim, dá pra sonhar, entendeu? Acho que principalmente o Los Angeles, né? Às vezes, vamos supor, aconteça o que o mercado tá esperando aí, o Chelsea vence o Flamengo e o Los Angeles vença o Esperance, ó, dá pro Los Angeles brigar com o Flamengo aí na última rodada. Classificação inicial, leve favoritismo para o Los Angeles, jogo com número médio de gols. Inconformidade, linha de gols conservadora, apesar do alto padrão ofensivo de ambos os lados. Por que isso, galera? MLS. Over. Over, over, over. O Esperance, não, confesso que não tenho dados deles para a questão de over. O Flamengo, de novo, é o time mais equilibrado, né? Então, não, por mais um time que tem um ataque muito bom, tem o Pedro voltando aí, mas não é um time que ainda. Não é o time de 2019, né? Que mais teve goleada no Brasileirão aí, mas é um time que até é considerado baixa a conversão dos atacantes, né? Muito porque o Pedro ficou machucado bastante tempo, né? Mas não eram assim. Então é difícil de tirar alguma coisa do Esperança nesse caso aí. Mas a MLS do Los Angeles daria para esperar um joguinho de over. Então essa linha conservadora pode ser que não se repita na hora do jogo. O ambos precificado como equilibrado, apesar do padrão ofensivo consistente das duas equipes. Mesma questão da linha de gols, né? O Esperance nem os dois fizeram gols, mas assim são questões, o Los Angeles principalmente inexplicável como não fez o gol. Cartões, de novo, acho que não dá para entrar muito. Arbitragem sem padrão, difícil de pensar. E o cenário subestima o mercado subestima o cenário de alta pressão e intensidade física. Deve ser um jogo nesse nível mesmo, né? Padrões, gols no segundo tempo, 64% de média, na média das duas equipes com a liga. Ambos marcam, sim, 60% também, com base em remates e taxa de conversão. E o cartões acima da média aí, projeção de 31 faltas, sei lá. Bom, padrão, gols no segundo tempo, ambos e cartões altos. Gol no segundo tempo, XG, abertura tática mais desgaste, XG mais alto no segundo tempo. Gols marcados no tempo, ambos equipes produzem 1,4 gols no segundo tempo. Remates por jogo, 31,2 combinados. Conversão cresce após 60 minutos. Aí, ó, tô dando dados para embasar essa análise aí. Bom, ambos sim, clean sheets, Los Angeles 20%, a Esperança 30%, é muito baixa, né? Muito baixa mesmo. Taxa de conversão, 14% do Los Angeles e 17% para o Esperança. Mano, não é tão baixo esse não, viu? A gente já viu outras análises aí que números menores. Remates ao gol, 8,5 média combinada. Nossa, muito alto esse número aqui. Cartões, faltas 30,8. Esperança provoca 60% dos cartões dos adversários e árbitro média de superior de 7 jogos, partidas decisivas. Mas não é o que está acontecendo. Não mesmo. Tendência, gol no segundo tempo, ambos marcam e jogo físico. Conclusão, uma partida intensa com domínio territorial alternado. Isso sim, eu acho que deve acontecer mesmo, até porque o Los Angeles é time de transição, deve dar espaço para a Esperança. Elevado número de faltas e grande probabilidade de movimentação no placar dos resultados. Ele está falando de tanto de volume de faltas nesse cartões que eu vou ficar de olho nesse mercado aqui. Bom, indo por agora para o nosso último jogo do dia, jogo lá do grupo do Bayern e do Auckland, do Benfica e do Auckland, né? Bayern e Boca, jogo às 10 horas, grupo C, Hard Rock Stadium em Miami, temperatura 28, climinha mais ou menos agradável. Jogo importante, principalmente pro Boca, né? Que vai. Ah, beleza, o Boca vai enfrentar o Auckland no último, né? Mas como se o Boca tomar um pau aqui do Bayern, que eu não acho. Eu vou falar aqui de novo. O Bayern é o time às vezes mais. Assim, eu falei da Alemanha, mas eu vou falar até mais do Bayern.
É um time que não tem muita brincadeira, então os caras não estão lá muito pra brincar, não, velho. Então, sim, talvez Harry Kane não fez gol contra o Auckland. Não sei se os caras vão se perder muito na catimba dos argentinos. Não sei se vão dar muito espaço para eles, por mais que a defesa do Bayern não seja lá aquelas coisas. Por algo que até que a gente deu na análise lá, né? Desfalques e o estreia do Tá. Mas eu diria que se tem um time europeu para confiar aí, e não eu falo não questão de desempenho, de ser o melhor time, mas de foco, acho que o Bayern seria um dos maiores, por mais que eu gostei muito da Juventus também. Mas acho que e a Juventus até por ter um estilo de técnico diferente, né? O Tudor é mais porrada ali. Outro time que a gente poderia confiar, caso do PSG, acho que o estilo de jogo às vezes não casa muito com esse jogo de espera. E hoje a gente viu que o foco tá lá embaixo. O Real Madrid, treinador novo. Não acho que o Xabi Alonso vai esticar a corda com os caras. O Atlético não vem num bom momento. Acho que o Simeone não vai também esticar a corda com os caras. Guardiola muito menos. Ele falou que queria levar o time sub-20, né, pro campeonato. Então esse realmente não vai esticar a corda. A Inter de Milão, técnico novo, o que esperar não muito. O Dortmund, o treinador falou que não queria estar lá, o jogador já estava de férias. O Porto, o Benfica não vem. O melhor time português não foi. O Salzburg surpreendeu, né? Eu até achei que o Pachuca me decepcionou. Achei que o Pachuca ia fazer um jogo melhor, assim, não rolou, né? Na real, partida boa do Salzburg aí, vitória controlada aí do Salzburg. E o Chelsea também, o treinador acabou de falar, falando na entrevista, falando que era um torneio de pré-temporada, depois até acho que ele deve ter tomado uma bronca de alguém aí, tá tendo essa polêmica também, né? FIFA não tá gostando muito de quem tá criticando o campeonato, né, tudo. Ele até falou que tinha falado isso por causa da época do ano, né? Não faz muito sentido, né? Porque as férias dos jogadores é depois, né? Mas beleza, fingir que a gente acredita. Então eu diria que o Bayern é o principal, hein? Eu acho que é dos europeus é quem eu mais apostaria minhas fichas aí, que vai tentar jogar mais a Vera do que os outros. Então, isso mostra a importância desse jogo aí pros dois, né? Boca jogadores expulsos, teve jogador expulso, né? Então aí eu tô esperando, eu acho que vai ser um grande, bom jogo isso aqui. Bom, leitura do mercado, né? Favoritismo, claro, do Bayern, acho que isso não tem muito o que falar. Mas é inconformidade. A disciplina do Boca está subvalorizada, apesar da média altíssima de cartões históricos sem disciplina. Então eu diria que não está subvalorizada, não. Acho que deve se manter essa disciplina aí. Ah, subvalorizada. Não tá, eles não estão usando muito essa disciplina do Boca. Não, então tá certo, é isso mesmo. É uma oportunidade pra gente aproveitar. Ambos com linha otimista, ignorando a solidez defensiva. Assim, que eu acho que não tem. Por mais que eu falei agora do. É que assim, o Bayern não foi testado, né? É essa, né? Mas eu não sei se o Boca tem força pra fazer gol também, não, viu? Os gols ali foram bola parada, né? O primeiro gol até foi uma boa jogada do Merentiel, mas outro gol de escanteio, eu acho que não sei se o Bayern até. O Bayern não tem lá uma das melhores defesas da Europa, não, mas tenho mais dúvida no Boca. Expectativas que eu tenho abaixo da média, mesmo com posse dominante esperado do Bayern. Cara, isso aí, vamos pensar no jogo do Bayern. Coman pelos lados, Musiala. É, acho que pode ser um mercado ok aqui, mas não tem muita questão, não, viu? Bom, percepção vai ser realidade aqui claramente na questão disciplinar do Boca. Já o padrão ofensivo do Bayern está precificado corretamente, mas sem refletir o risco de desaceleração do segundo. Isso aqui é bem interessante porque que o Boca pode esperar? Vamos supor que o jogo vire 1-0 Bayern aí, algo totalmente comum. Será que o Boca vai para dentro para tentar empatar esse jogo? Vai arriscar muito e abrir? Não sei, viu? Talvez arrisque mais para Juventus. Assim, eles vão saber o resultado que o Benfica vai ter contra o Auckland, né? Aí talvez isso complique um pouco. Se o Benfica abrir muito, fazer, sei lá, uns 5 6, né? Placar muito elástico, talvez seja melhor para o Boca arriscado que ele ter que fazer esse placar no Auckland. Ó, acho que é possível, mas nunca não dá pra gente esperar que um time faça 6 7 gols no outro adversário, né?
Então, não sei, isso vai depender muito do jogo do Benfica. Agora, se virar dois, três, eu acho que aí o Boca vai mais bater e talvez esperar dar espaço para ter algum jogador expulso e o Bayern conseguir descansar, né? Convenhamos. Então, não sei se dá para considerar muito essa desaceleração do Bayern no segundo tempo, por mais que, mesmo contra o Alckmin, o time desacelerou, né? Fez seis no primeiro e quatro no segundo. Padrões encontrados, comportamento disciplinar do Boca sob pressão. Isso aqui eu acho que esse mercado tem valor. Domínio ofensivo do Bayern, com certeza. Segunda etapa mais produtiva, por mais que, de novo, né? O Bayern teve. Os dois times aqui tiveram, nas primeiras partidas, mais gols no primeiro tempo. Correlação, disciplina do Boca. Faltas cometidas, mais pressão situacional, mais cartões médicos, mais história comportamental. Cinco mais cartões. Segunda correlação, ofensividade do Bayern, né? XG de 2,55, 20,6 remates por jogo, taxa de conversão versus defesa do Boca. É, expectativa de placar elástico, não sei também muito não. Mais gols no segundo tempo por quê? Média de gols no segundo tempo 1,71, mais padrão de domínio progressivo, mais clima quente, mais ritmo forte. Desculpa, galera. Ritmo forte no segundo tempo. Isso aqui eu não sei muito não, viu? Não confiaria não. Tendência, alta chance de cartões no Boca, sim. Possível goleada contra o do Bayern? Não apostaria nisso, não. Mesmo achando o Bayern o time mais focado na competição, não apostaria nisso, não. Acho que o Bayern e Juventus. Eu colocaria Juventus ainda nisso. Gols cruzados no tempo, também não sei muito, não. O que ele está considerando aqui provavelmente é o seguinte: como é um jogo de tenso, o Boca vai vir explorando mais o contra-ataque, e o Bayern com certeza não vai ter a mesma facilidade do que o primeiro jogo contra o Oca, obviamente. Mas a questão do alta chance de cartões do Boca pode virar uma expulsão novamente, que já aconteceu no jogo do Benfica, e aí realmente o jogo abrir. O Bayern vai aproveitar isso? Eu acho que o Bayern vai mais esperar, poupar a cara pro jogo contra o Benfica. Então, cuidado nessas tendências aqui. Beleza? E a conclusão, expectativa de uma partida de domínio técnico absoluto do Bayern, enfrentando um Boca tenso e propenso a falhas emocionais e disciplinares. Um dado relevante é que o Boca sofreu pelo menos um cartão nos primeiros 30 minutos em seis dos últimos sete jogos em confrontos decisivos. Bem interessante esse dado aqui. Eu não sei se existe esse mercado de gol, cartão nos primeiros 30 minutos. Não lembro de ter visto. Confesso que não é um mercado que eu gosto muito, no mercado de cartões. Mas esse dado aqui é bem interessante, né? Daria pra a gente aproveitar essa entrada aí, caso ela tenha aí. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Cartões, de novo, cartões, escanteios, tome um pouquinho de cuidado. Eu não fiz ainda o mapeamento das análises que a gente chegou, então posso até dar uma olhadinha em fazer, pedir para a EA fazer. Só que os mercados os principais, né, gols, resultado, até mesmo o handicap, mas o handicap hoje não é muito bom. Ele tá indo melhor porque são os mercados que tem na bolsa, né? E eu sei que o mercado que tem na bolsa está com 74% da stake de lucro desde que o campeonato começou até agora. Então, muito bom o mercado. Vou até posto isso vou postar isso no Twitter lá. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado. Vamos para esperar essa segunda rodada. Começou meio estranho aí, as zebrinhas aí. Botafogo vencendo o PSG, Inter Miami vencendo o Porto, primeira vitória do time da MLS contra o time europeu e primeira vitória no Sul-Americano contra o europeu desde o Corinthians lá em 2012, né? Vitória do Corinthians contra o Chelsea. Então, o campeonato, de novo, né? Será que isso dá um choquezinho nos europeus aí? Falar, ó, perderam dois aí. E perderam. O campeão da Champions perdeu, entendeu? Então, olho aberto aí. Acho que não, acho que não vai mudar muita coisa, não. Eu espero uma mudança nos mata-matas, tá? Isso aí eu realmente espero uma mudancinha aí. Acho que a questão física vai começar a afetar um pouco os times sul-americanos também nessa sequência de jogos. Então acho que talvez as coisas se equilibrem aí no mata-mata, né? Mas o Botafogo com a vitória de hoje, por exemplo, conseguiu uma bela chance. Tem que perder por três gols de diferença para o Atlético. Acho difícil acontecer. O Atlético também uma preguiça danada, sofreu um pouquinho com o Sounders, perdeu muito gol também, assim, um jogo, loucura como é que fez o campeonato.
mais interessante pra gente aprendendo, né? Acho que começou um pouco, fugindo um pouco dos padrões essa segunda rodada, mas vamos ver como é que vão acontecer os jogos de amanhã aí e aproveitando e fazendo os outros. Pessoal, é isso. Inscreva-se no canal, curta, comente, ative o sininho. Vamos trocando ideias sobre esse Mundial, tá interessante. Vou postar lá no Twitter lá, a nossa, a nossa banquinha lá para vocês verem. Nossa banquinha não, né? Que eu não posso mostrar o número. Mas vou mostrar nossa evolução aí por dias aí. E para vocês verem que alguma coisa a gente está acertando, tá? Confie na análise aí. Mesmo. De novo, né? É a primeira vez que a gente está usando filtro agora, tá? Na análise de hoje, não na apresentação de ontem, que eu usei sem filtro, né? Mas no que foi pro Twitter, né? Aí eu já estava com filtro, tá? Eu fiz a apresentação sem filtro, mas o que foi pro Twitter já estava com filtro já. Então, bem interessado para ver como é que vai ser o filtro. Às vezes ele atrapalha, né? Porque os jogos não tem muito a ver um com o outro. Mas pelo que tá acontecendo, acho que não. Acho que ainda não. Então, estou interessado por esse projetinho nosso aí, para ver como ele vai aprender, tá? Ah, e além disso, eu tô fazendo os jogos da Série B também. Beleza? Então tá indo lá pro Twitter. Não tô postando aqui, mas estou fazendo os jogos da Série B. Então siga a gente lá para aproveitar essas oportunidades. Beleza, galera? Valeu e até a próxima.